Uau! Eu falei pra vocês, cara. Eu disse que isso ia acontecer, cara. E vocês não acreditaram, cara. E agora os caras estão aí na rua, cara. Os comunistas, os bolivarianos, os foros de São Paulo, cara. Os médicos cubanos. E eles vão pegar nós, cara. Eles vão pegar nós. Eles vão enfiar uma mortadela na gente até a gente morrer, cara. E nós não podemos deixar isso acontecer, cara. Nós temos que agir. Nós temos que agir. Nós temos que encher pro chuleco, cara. Nós temos que tacar pato de borracha neles, cara. É, muita retardadice. Bom, fazendo esse vídeo aqui rapidinho, galera, só pra gente comentar aí das manifestações que aconteceram ontem. A gente viu aí no Brasil todo, né, muita gente indo às ruas, né, e aí cabe a gente fazer algumas observações aí pra gente entender, tentar entender melhor, né, o que tá acontecendo, né, o cenário tá muito caótico. Mas o que pelo menos eu vi ontem nas ruas foi uma pluralidade enorme, pessoas não só de partidos ou movimentos sindicais, movimentos sociais, né, da base governista, etc., como a mídia ficou colocando o tempo todo, como se fosse um protesto, manifestação em favor do governo, do Lula, da Dilma, etc. Não, é claro que existiam essas pautas, né, esperado, mas não, o que as pessoas estavam nas ruas era para manifestar sua indignação e tentar barrar esse golpe aí que está sendo articulado, que é simplesmente tentar tirar a presidente eleita democraticamente, legitimamente e que está sofrendo agora um processo de impeachment que não tem cabimento legal nenhum. Não tem fundamento jurídico, até porque ela não cometeu até agora comprovado nenhum crime. Então isso sim é um golpe. Por isso que é um golpe, é bem simples assim. Então o que se viu ontem foi muita gente disposta a defender a democracia e princípios básicos, né, do Estado Democrático de Direito que a gente tá vivendo aí, estão sendo violados aí sistematicamente. Juristas já estão denunciando isso há muito tempo, né, que está acontecendo aí principalmente no âmbito da Lava Jato, como pretensamente parte aí dessa luta contra a corrupção, que de luta contra a corrupção tem muito pouca coisa, né? São muito mais interesses, né, que fazem aí que se olhe simplesmente para um lado, que fique se focando todas as atenções para um lado e simplesmente ignorando tudo que vem do outro lado, né? Vide aí ex-campeões delatados que simplesmente passam batido em toda essa história. E caras absolutamente atolados até o pescoço aí de sujeira, como Eduardo Cunha, que está aí sendo o grande, está levando adiante aí esse rito do impeachment, né? Então, o que eu vi ontem foram pessoas dispostas a lutar contra tudo isso que está acontecendo, né? Tinha gente de todas as idades, tinha gente de vermelho, de amarelo, de verde, de azul, de tudo que é jeito, porque é isso que eu tô falando pra vocês. Não vi essa coisa, não foi um movimento sindical e petista, não foi nada disso. E a mídia, né, como esperado, tá colocando isso, mas não foi isso. Foram pessoas que são sim contra o governo, né? Até porque tá sendo política, tá sendo muito difícil defender essas políticas, né? É indefensável muitas das políticas desse governo atual, mas que é um governo eleito democraticamente, legítimo, e que isso deve ser respeitado. Isso é o básico do básico do básico, né? De um regime democrático, e qualquer um que tenha um mínimo de preocupação com as ameaças que podem vir, com as consequências que podem vir de violações, né, à Constituição nesse sentido, estavam lá ontem para dizer isso, que não vão aceitar esse golpe, né? Então, eu acho que é difícil fazer qualquer tipo de previsão nesse momento, né? Se alguém te disser que sabe o que vai acontecer, é porque tá mentindo, porque o cenário tá completamente caótico, as coisas estão mudando de hora em hora, né? Bom, mas então é isso. Eu acho que as manifestações de ontem vão conseguir pelo menos dar uma segurada, né,
nesse golpe, vão fazer desacelerar um pouco esse ímpeto do golpe, né? Essa histeria que está em torno disso, e fazer pelo menos as pessoas começarem a pensar objetivamente, racionalmente o que está em jogo e qual é o ponto principal, que é isso, é a ameaça à democracia. Quando você começa a violar certos princípios básicos de um Estado democrático de direito, meu amigo, você abre os portões aí para qualquer tipo de arbitrariedade, né? E temos também essa preocupação com essa escalada fascista, né? Dessas pessoas que nem sei, é direita, não é direita, cara, não importa. As pessoas estão completamente alucinadas, batendo nos outros, né? Porque estão vestindo camisa vermelha, passando de bicicleta vermelha na rua. Isso não é bom pra ninguém, né? A negação. O cara do Revoltados Online foi expulso a gritos de comunista da própria manifestação que ele criou. Então, assim, isso é muito sintomático do que tá realmente em jogo, do que tá acontecendo e quais são as ameaças que a gente está vendo aí na nossa cara agora. Então, assim, deixar levar adiante todo esse processo de impeachment, etc., é abrir as portas para esse tipo de coisa se radicalizar. A gente já tá num cenário muito polarizado, né? Extremamente polarizado, e que isso acaba travando o debate político saudável, né? Natural da democracia, que é natural da democracia que hajam discordâncias, tem que haver, mas a gente tem que lutar para que se garanta esse direito da discordância, que hoje está sendo claramente ameaçado por todas essas violações sistemáticas e principalmente por essa questão do impeachment, que não é nada mais nada menos que é um golpe. É um golpe porque não é legal. Então, assim, é bem simples. Então, se você é de esquerda, se você é de direita, se você é centro, se você... não importa o que você é agora. O que importa é você enxergar o que está em jogo, o que está acontecendo e se posicionar, porque política não tem vácuo. Se você não se coloca, alguém vai ocupar aquele lugar, entendeu? Então, não podemos deixar esses caras oportunistas que estão querendo simplesmente retomar o poder na marra, no tapetão, né? Tá tipo Game of Thrones, né? O negócio agora é House of Cards, o negócio, entendeu? Então, assim, são tramóiazinhas aqui no judiciário, ali no Congresso, no Legislativo e tal, e aí a mídia faz todo esse pacote, embrulha tudo isso, né? Como se fosse realmente um processo democrático vestido de legalidade, né? Não é. Vejam, vocês se informem, entendam o que está acontecendo, vão abaixar um pouco os ânimos e analisar as coisas mais objetivamente, racionalmente, para a gente entender o que realmente está em jogo. Não é trivial, não é banal o que está acontecendo, e não deve ser também a nossa atitude quanto a isso. Então, continuaremos apoiando aí a luta contra esse golpe, né, que não tem nada a ver com defesa de projeto político ou partido ou etc, não tem a ver com realmente barrar esse movimento que ameaça sim a nossa democracia. Então é isso, já tem vídeo demais. Falando em vídeo, desculpa galera, não vai ter vídeo, porque eu cheguei a fazer alguns, mas era tanto barulho, tanta gente junta aqui, as imagens, o som, ficou tudo uma bosta. Então eu não vou poder usar isso, mas enfim, a gente fez uma cobertura aí na página, vocês podem conferir. Mas o importante é a gente ficar com essa mensagem na cabeça, entender o que realmente está em jogo, né? O cenário é preocupante, então não vamos banalizar e entrar nessa histeria que só interessa a um pequeno grupo aí de políticos e empresários que sempre nunca tiveram apreço aí pela democracia, pela vontade popular, pelo respeito à soberania, à legalidade do processo democrático, né? Então é isso, galera, vamos continuar acompanhando aqui. Pela democracia, não ao golpe, não vai ter golpe, não vai. Globo, não vai ter golpe não.